Muito bem. Então, aqui a gente já tem nosso primeiro espectro, né? Que vai abrir aí o 1984. Então, esse personagem, o Winston, né? Se você for verificar uma curiosidade, né? A gente vai verificando a imagem. Se você puder volta um pouquinho lá nos autores. As representações gráficas do Winston, os desenhistas, né? Os artistas, fazem um cara sempre meio parecido com o George Orwell, assim. Um cara meio com o olhar meio pesaroso, assim, meio tô feliz, mas quero ir no banheiro, né? Então, ele tem esse aspecto meio cansado. O Winston, né, de certa forma, ele representa um Orwell que passou pelo exército, que passou por pobreza, que passou por dificuldade financeira de todo tipo, que dormia ao relento, né, que chegou uma época que não teve casa, que era desacreditado de religião, mas por ódio, né? Ele era anglicano por ódio aos católicos, né? Mas que escreveu essa obra bacana e que abre ela com a nossa mensagem principal, né? Que é essa questão da consciência. O Winston começa a obra escrevendo uma ideia. Que ideia é essa? Ele escreve, gente, abaixo o partido. Né? O partido, no 1984, é o Sosting ou Ingsoc, né? Dependendo da tradução. Que seria mais ou menos English Socialism, né? Alguma coisa assim. Então, veja, até mesmo para padrões de socialismo, né? O Orwell faz um comparativo aí do exagero que é utilizar determinadas denominações sobre uma vestimenta, né, de justiça do Estado, né? E aí ele, nas cartas, deixa eu pegar aqui esse livrinho aqui, que é Uma Vida em Cartas, né? Que é dele, são as cartas dele, uma coletânea de cartas do Orwell para várias pessoas, que ele se comunica com gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo, com editores. Ele vai descrever, vai relatar essa inconformidade, principalmente no pós-guerra, com os sistemas socialista e comunista, né, de alguns países. A figura que personifica esses sistemas, principalmente Stalin, né, que aí a União Soviética ela passa por um desvelar aí dos horrores que proporcionaram o Holodomor, né, grande fome da Ucrânia, né, que matou ali a estimativa de 7 milhões de pessoas, né? E isso entre 30 e posso estar errado, tá? Mas ali no início dos anos 30, tá? 32, 33. Isso daí foi só por uma revolta dos produtores de cereal ucranianos. Então, eles estavam falando, vocês não querem aumentar o preço, querem negociar? Fecha as portas, confisca tudo aí e ninguém sai desse lugar. E aí a gente tem aquela noção, né? Se você pegar, avança um pouquinho, aquela imagem ali de cima. Não, pode deixar lá. Essa imagem aqui, ó, de cima no círculo aí, são imagens do Holodomor. São pessoas morrendo de fome. Tem outras imagens que são bem mais gráficas, não quis colocar, né? Então a gente tem o nazismo, obviamente, né? Que começa, né? O Deutsche Sozialistische Partei, né? Que é uma coisa assim, que é o Partido Socialista Trabalhista Alemão, né? E a gente tem a reabsorção dessas ideias dentro de regimes totalitários. E aí o Orwell vai centralizar isso na obra. E ele vai focar em alguns símbolos. Pode passar. Pode passar mais um, né? Que são personificados. Então veja, quando a gente fala de distopia, a gente está falando de uma coisa muito próxima. Quem não conhece um Winston Smith, que é um cara meio revoltado, assim, que tá
tá meio puto, né? Tá desagradado com o sistema. E aqui a gente tem que entender, a gente tem que fazer um esforço reflexivo, de que essas obras, pessoal, elas não atendem, apesar da gente ter a cosmovisão e uma visão política de cada autor, elas não atendem uma demanda política de A ou B na atualidade, tá? Isso daí, você vai ver os trotskistas do DCE da universidade falando de 1984 e você vai ver os caras mais à direita que você imaginar falando de 1984, tá? E de Bradbury, e de Orwell, e de Huxley, tá? Depende muito. A ideia da narrativa da literatura não é atender a demandas ideológicas, principalmente quando ela já está consolidada, né? Ou de cosmovisão. Mas a gente ter essa abertura para pensar assim, olha, pode ser de qualquer lado. Tá? E é por isso que tem os personagens e a gente analisa eles. Então a gente tem Winston, né, só para fixar aqui os personagens, principalmente para quem não leu, que é a maioria. Aí o Fabrício vai dar um toque aí de cada personagem só para a gente memorizar e tentar relacionar isso com a nossa realidade, incorporar no nosso imaginário. Vamos lá, Fabrício.